A gente sabe que você vem da administração, você não é dentista, e eu queria entender como é que tu caiu nesse mundo da odontologia. Bom, eu caio no mundo da odontologia por acaso. Nunca pensei nisso. Mas na faculdade de administração, eu conheci uma estudante de odontologia, muito sonhadora, assim como eu também era. Então, a gente começou a namorar, ela se formou, eu sempre fui um cara muito empreendedor, um cara sonhador, já tinha tentado algumas iniciativas que acabaram não dando certo. Assim que ela saiu da faculdade, ela foi para o mercado de trabalho. E aí, ela encontrou um mercado que não agradou muito ela. E ela tentou algumas iniciativas, foi para uma clínica, foi para outra. No fim, ela trabalhou aí quase 1 ano e meio, mais ou menos. E você acredita que ela não ganhava o que ela pagava de mensalidade na faculdade? Então, isso me machucava muito, sabe? Eu, por outro lado, eu estava empreendendo. Você Estudando já pra tinha caramba. empreendido? Antes de entrar nessa com ela? Eu sou um cara que eu nasci sonhador. Então, eu empreendo desde cedo. E eu tive a sorte de nascer num lar muito empreendedor. Então, sempre que eu queria alguma coisa, meu pai falava, te vira. Né? Então, tem que empreender para conseguir as coisas, né? Uhum. E tentei alguns negócios, né? Aos 20 anos, eu montei minha primeira empresa. Velho. Era uma metalúrgica. Mentira. Como assim? Sim, eu estudava metalmecânica, montei uma metalúrgica, né? Trabalhava numa empresa primeiro, mas eu olhava para aquela empresa já achando que ela ia ser minha um dia, né? Então, assim que eu me senti confortável, comprei os equipamentos e montei minha própria empresa. Mas como é que tu caiu nessa área, então? Vamos lá, desde o começo. Qual foi o primeiro empreendimento? O que tu sonhava em ser quando era criança? Vamos lá. Eu tive uma infância muito difícil. Pouca gente sabe, mas a primeira década da minha vida não foi muito fácil. Então, eu era de uma família muito pobre e a gente não tinha muita comida, por exemplo. Mas como não era uma época de Instagram, aquela criança não sabia que ela era tão pobre. Então, eu até era feliz, né? Apesar de muitas vezes a gente ir comer e o que tinha para comer era farinha, só farinha. Era o dia do pirão, mas eu não sabia que tinha outras coisas para comer, então eu era feliz, sabe? Por exemplo, meu pai caçava passarinho e a minha mãe matava, limpava esse passarinho, removia as carnes dali e fazia bolinho. E era muito legal porque era o dia do bolinho de passarinho. Entende? Uhum. Mas aquela criança não entendia aquela realidade. Então, esse é o lar que eu cresci. E Então não tinha nem muitos sonhos. Não tinha sonhos. Não tinha. Só para você ter uma ideia, um dia na escola, a professora... Isso eu tinha uns 7, 8 anos. A professora propôs lá uma dinâmica para o Dia das Mães, para comprar umas bolachas e tal. Eu nem dei muita bola, fiquei lá, porque como eu era muito pobre, a gente fica muito brincalhão para não levar as coisas a sério, né? E eu não dei muita atenção para aquilo. Mas chegou o Dia das Mães. E nesse dia a professora pediu para levar um potinho daquele, sabe, potinho de conserva, assim, que vem pepino dentro? Uhum. Pois é. Tragam um potinho pra gente fazer uma brincadeira aqui. E eu levei esse potinho. Nesse dia, ela propôs pra gente, para aquelas crianças, que nós iríamos pintar esse potinho com uma homenagem pras mães. E nós pintamos, Bem tal. Eu clássico. estava me divertindo. E aí ela chegou com um pacote cheio de bolachas. Era uma bolacha daquela champanhe. Sabe aquela bolacha champanhe? Sei. Açucarada? Uma delícia. Exato. Ela chegou com esse pacote de bolacha e falou, pessoal, essa daqui são as bolachas que eu comprei com o dinheiro que vocês me trouxeram. Agora a gente vai encher os potinhos para vocês levarem para as mães. E aí eu não tinha entendido ainda, mas quando ela começou a passar pelas crianças e entregar um punhado de bolacha para cada uma colocar no potinho, é que eu comecei a entender o que ia acontecer. E aí eu fui pegando o meu potinho e eu fui escondendo ele. Escondendo, assim, porque a professora, de fato, ela passou por mim, ela não entregou bolacha. Nossa. Cara, e por isso, por uma criança de 7 anos, sabe? E aí eu fiquei vendo ela entregar bolacha para todo mundo e meu potinho tava vazio. Aí, no final, ela disse assim, pessoal,
sobrou bolacha. Aí eu levantei a cabeça, ela falou, então eu vou dividir para vocês comer, quem pagou. E aí ela dividiu para as crianças comer. Cara, eu me senti tão mal aquele dia, tão mal. Foi a primeira percepção, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti que eu era nada. E aí acabou a aula, eu peguei aquele potinho, porque eu não queria chorar também, né? Uhum. Eu peguei aquele potinho, morava a uns 3 quilômetros dali, fui caminhando até em casa, chorando pra caramba, né? Porque eu ia entregar um potinho pra minha mãe vazio. Cara, chorei pra caramba aquele dia. Então eu cheguei... Talvez a minha mãe nem sabe o que aconteceu aquele dia, porque eu cheguei meio chorando, entreguei o potinho pra ela, mas foi um dia bem triste, assim, pra mim. Isso meio que marca a primeira década da minha vida, que é uma década muito de escassez. Uhum. E quando você vem de uma realidade assim, você não sonha muito, entendeu? Você não se dá o trabalho de sonhar. Na segunda década da minha vida, eu acabei me envolvendo com música. Né? Tinha uns tios lá que tinham uma banda, me convidaram para tocar junto. Toquei alguns anos com eles, né? Então, com 11 anos, eu já comecei a tocar em casamentos, em festas. Uhum. E com uns 3 anos, mais ou menos, os meus tios pararam e eu continuei em outras bandas já de forma profissional. Uhum. E eu praticamente, a minha segunda década, eu não tive a infância e não convivi com amigos. Eu convivi com adultos, viajando em ônibus, fazendo turnês de shows. Nossa, foi profissional assim? Foi profissional assim. Qual era o estilo da banda que vocês tocavam? Baile. Aqui no Sul tem muito isso, né? Uhum. Banda de baile, né? Banda gaúcha também. Nossa. Até que chegou um dia muito legal que nós começamos a tocar com artistas renomados, famosos. Nossa, eu tô chocada. Então foi muito profissional isso, né? Você não sabia, né? Olha, eu não sabia disso. Sim. E aí, o que acontece é que quando nós tocávamos com esses artistas mais famosos, nós dividimos o camarim. Então, no camarim, eu começava a conhecer essas pessoas e os bastidores das vidas delas, da banda e tal. E eu comecei a reparar o seguinte: essas pessoas, elas eram muito melhores que a nossa banda. Musicalmente falando, eles eram muito melhores que nós. Eles já estavam muito além. E eu comecei a perceber que a vida deles era meses longe de casa e eles não tinham dinheiro também. Os músicos, sabe? Do mesmo jeito. Não tinham dinheiro, longe de casa. Mesmo sendo melhores ainda do que vocês. Então, o que eu pensei? Olhando para o futuro, eu tenho muito a melhorar para chegar no ponto que esses caras estão, para quando eu chegar lá, eu não ter nada e ficar longe da minha família, vivendo na estrada, sabe? Cara, isso não é para mim. Então, naquele momento, a música, ela me ensinou a sonhar, sabe? Eu aprendi a sonhar nessa época, mas também foi ali que eu percebi que eu precisava de um plano um pouquinho mais sólido, né? Então, com 20 anos, eu abandono a música e acabo perdendo os meus amigos, porque eles não entendem, né? Sim. Que eu vou abandonar a música. É muito difícil alguém abandonar a música. E eu vou para o mercado de trabalho, com 20 anos, sem saber nada. Nossa. Então, era muito triste, porque se as pessoas perguntassem, o que você faz? Tu não tinha feito nada ainda. Cara, eu toco bateria, né? Então, com 20 anos, foi que eu comecei. Curso técnico, fui estudar mecânica. E aí foi testar a mecânica ou tu olhou para aquilo? Não, eu quero fazer aquilo. Era uma coisa que eu gostava. Porque eu sempre tive uma mente muito engenhosa, assim, sabe? Quando criança, eu gostava de desmontar um aspirador que a minha mãe tinha, 100%. Eu desmontava ele inteirinho, construía toda uma árvore das peças no chão com parafusos e tudo e montava. Era uma brincadeira que eu tinha. Então, eu sempre fui esse cara muito lógico, né? Então, talvez tinha esse viés, mecânica, engenharia, e eu fui estudar metal mecânica. Estudou. Só que um cara empreendedor e tal, estudando metal mecânica, conseguiu um emprego nessa área. Com o pouco que eu aprendia e me desenvolvia, eu já comecei a fazer outros trabalhos para outras pessoas fora. E assim nasce, então, a minha empresa de metal mecânica. Tu abriu uma empresa disso. Aí eu abri uma empresa disso aí. E trabalhava só com isso. E na época eu ganhava um bom dinheiro com isso. Sozinho ou já tinha... Sozinho. O negócio teve um grande sucesso e um grande fracasso. Por que o fracasso? Porque ele teve tanto sucesso que eu não conseguia mais tocar ele. Porque eu tinha que produzir as peças, eu tinha que fazer o dia da compra dessas peças, buscar fornecedores, eu precisava atender cliente, eu precisava vender, eu precisava instalar, e era muita coisa para uma pessoa só fazer. Porém, esse negócio, para você crescer ele,
o passo ele é um pouquinho mais delicado. Porque é um negócio com equipamentos caros, é um negócio insalubre, então eu teria que alugar galpões, contratar profissionais, soldadores, montadores. Enfim, seria um investimento alto e eu, na época, eu sentia que eu não estava preparado para isso. Uhum. Imagina, eu não entendia nada, eu nem sabia o que era gestão, nem sabia que existia gestão, vendas, processos, eu não sabia. Foi na raça, né? Apesar de ser muito organizado, mas eu não sabia que existiam essas coisas. Então, eu desisti, né? Eu resolvi não arriscar, eu não me senti preparado. Uhum. E aí eu voltei para o mercado de trabalho. E aí tu volta para onde nesse mercado de trabalho? Eu volto para uma empresa de metal mecânica. Né? Sendo técnico dessa empresa de metal mecânica, fazia soldagens. Na verdade, eu era responsável pelo desenvolvimento e montagem de máquinas industriais. Nossa. Só que o que acontece? Né? Fiquei nessa empresa, eu não consegui prosperar ali nessa empresa. Porque nas empresas tem uma característica que é a seguinte: quando você tem um gestor medíocre, a pior coisa que esse gestor pode ter é um liderado dele muito inteligente, muito à frente, muito esforçado. Porque esse cara vai se sentir ameaçado. Então, nessa empresa, esse era o caso. Quando você tem um gestor que ele é um cara que olha para frente, quer evoluir, quer subir na carreira, e ele tem um liderado exatamente assim, para ele isso é uma bênção. Porque ele sabe que ele já tem o cara para suceder ele, para liberá-lo para o próximo desafio, para o próximo nível. Uhum. Né? Mas eu não encontrei esse gestor. Era um cara medíocre, então eu acabei saindo. E fui para uma outra empresa, que era uma grande empresa já, faturamento de múltiplos milhões. Também de metal mecânica? Essa empresa tinha metal mecânica, tinha marcenaria, porque ela monta ainda mega lojas. Então ela pega essas lojas do tamanho de uma loja, de uma Havan, de uma C&A, e monta a loja inteira. Desde das gôndolas, de toda a decoração, a marcenaria, deixar pronto, desde o projeto, produção e entrega. Uhum. Né? Então, é um ramo muito complicado. Mas imagina, aí eu chego lá com uma experiência em montagem, com uma experiência como ter o meu próprio negócio, sabe? Ter esse espírito de dono. O que aconteceu nessa empresa? Prosperei muito, prosperei rápido, fui o mais novo a fazer isso e passei por várias áreas. Né? Isso te desenvolveu muito. Lá eu tive a oportunidade de pegar uma grande empresa com um fluxo de produção complexo e entender o passo a passo, porque lá eu estudei os processos dela, eu orcei os processos dela, eu fui analista de custos lá, então eu tinha que saber o que cada processo, o que cada profissional, o que cada parafuso custava e quanto aquilo representava no preço de venda. Depois disso, eu fui um gestor lá dentro do time de orçamentos e por fim não, depois eu fui o gestor do time da engenharia e depois gestor da área comercial. Então, passasse por muitas áreas. Passei por bastantes áreas lá e foi até rápido, sabe? Mas por quê? Vontade de vencer, trabalhando pra caramba, espírito de dono, então, e gerando resultado, que é o mais importante, né? E ali foi onde tu teve a habilidade de liderar, de colocar a gestão pra frente? É nessa empresa que eu começo a entender o que é a gestão de pessoas. Que cada pessoa é um ser humano único, que o que motiva o A não motiva o B, e que você tem que entender os anseios de cada um para tentar alinhar o que ele quer com o que a empresa quer. Porque aí quando ele percebe que a empresa vai levar ele para o que ele quer, aí é que você consegue engajar esse cara. E é lógico que eu consegui fazer isso, senão eu não teria passado por todos esses níveis, né? Só que a gente está por volta de 2015, 2016, o Brasil está passando por uma crise tremenda. As empresas estão falindo a rodo, recuperação judicial para todas as empresas. Foi uma época bem difícil para o Brasil. E nessa época, a maior parte das empresas desligou colaboradores, né? Eu não fui um desligado. Na verdade, eu nunca fui desligado de nenhuma empresa, mas eu achei que era o momento de eu me desligar para empreender. O sonhador, o empreendedorismo dentro de ti querendo gritar, né? O sonhador, né? Porque sair para empreender quando o Brasil passa pelo pior momento dele é um pouco de ingenuidade, né? Nossa. Mas teve um bom motivo para isso, né? Então, eu não sabia o motivo. Mas eu saí e fui empreender. Mas já tinha na cabeça o que tu queria empreender? Não. Tu só simplesmente vou empreender, não tenho nada na cabeça?
Eu pensava que eu poderia ser marido de aluguel. Sabe aquele cara que limpa ralo, pendura quadro, troca lâmpada para as madames aí? Sei. Pensava que eu poderia ser um marido de aluguel e ter uma empresa que prestasse esse tipo de serviço, sabe? Mas até minha família não gostou muito assim, da ideia, meio que me ridicularizou nessa ideia. Mas eu saí dali, fui para a internet, percebi que existia o marketing digital, percebi que eu tinha várias habilidades que eu precisava desenvolver e peguei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha guardado e investi em mim. Investi em treinamento, cursos e saí Brasil afora. Comecei todos a viajar. Nessa área de marketing digital ou de conhecimento, de desenvolvimento? Marketing digital e desenvolvimento pessoal, assim com liderança, gestão de pessoas. Eu saí Brasil afora, entendeu? Vi marketing digital, fui lá para BH, no maior evento de marketing digital, para entender esse mercado. Depois fui para outro evento, fiz uma formação de comunicação, liderança, marketing digital. Foi se aprofundar no conhecimento mesmo. Sim, eu fui me melhorar. E o que acontece é que tinha um produto digital que eu queria comprar e ele só ia lançar daqui 3 meses. E eu pensei, pô, eu preciso guardar dinheiro, porque o meu dinheiro já estava acabando, né? Porque eu quero fazer esse treinamento. O que eu vou fazer até lá? Vou ler livros. Não, eu vou ler livros. Comecei a fazer um planejamento da leitura, que eu sou um cara de planejamento. Quantos livros eu vou ler? Quais livros eu vou ler? A tua leitura. E aí eu tinha 10 livros no plano para ler durante esses 3 meses. Então eu comecei a levantar às 5 da manhã todo dia e ler até às 8 da noite. Então nesse momento eu já morava com a Rayane. Então depois então a gente vai voltar nisso daí. Ela me acompanhou. Ela acordava, eu já estava lendo. Ela chegava, eu ainda estava lendo. E eu li mais ou menos, não, acho que foram 32 livros nesses 3 meses. 32 livros. 32. Então, quando chegou esse treinamento e a quantidade de livros que eu li, já era uma outra pessoa que estava lá, né? Já estava desenvolvida, já estava... Exato. Mas, apesar de tudo isso, eu voltei, empreendi no digital, não consegui ganhar dinheiro, gastei quase tudo que eu tinha e não tive resultado. Nossa. Com esse conhecimento todo, com esses cursos todos, tu não conseguiu colocar em prática? Ou você colocou em prática e não teve resultado? No digital eu não tive resultados e eu não entendia o porquê. Porque, sabe, eu me achei muito bom em muitas habilidades, mas eu não consegui o resultado. Então, neste período que eu estava quebrado, sim, a Rayane... Isso, vamos lá. Importante. Como foi que vocês se conheceram? Você e a doutora Rayane. Nessa última empresa que eu estava, estudando administração, fui convidado para uma festa para tocar violão. Quem toca violão sabe o que eu estou falando, que toda festa você é convidado, né? Para trabalhar, né? Fui convidado para essa festa para tocar um violão e cheguei lá nessa festa, a doutora Rayane estava lá. Linda e maravilhosa. Não era doutora ainda, mas já era uma estudante de odontologia fora da curva. Já era fora da curva, sabe? E a gente se conheceu lá, rapidamente a gente já começou a ficar junto, porque eu acabei não pedindo ela em namoro no início, né? Judiei. Que vergonha. Eu judiei um pouquinho dela, né? Mas eu não sabia naquele momento, porque realmente eu não queria namorar, né? Eu não sabia que a nossa união geraria tamanho resultado. Eu não sabia ainda, sabe? Então, nesse momento que eu estava empreendendo, quebrando a cara e torrando todo o meu dinheiro, doutora Rayane estava no mercado de trabalho. Já tinha se formado? Já tinha se formado, estava no mercado de trabalho totalmente frustrada. Ela trabalhava numa cidade vizinha que ela ia de ônibus e muitas vezes ela voltava para casa sem ter ganhado R$1. Já em consultórios odontológicos. Exatamente. E essa é a realidade de milhares de dentistas pelo Brasil. Esse profissional, ele sai da faculdade com uma expectativa gigantesca, ele chega no mercado de trabalho e ele encontra um mercado totalmente saturado por grandes marcas, ele encontra um salário muito baixo e tendo que trabalhar altas jornadas. Eu até te mandei um meme esses dias de uma dentista fazendo iFood para complementar na renda dela. Eu achei isso um absurdo, porque quanto que esse dentista estudou, se preparou para estar no mercado de trabalho, e quando ele está, não tem suporte, não tem
lugar para ele lá, né? Só para você ter uma ideia, a Rayane, ela finalizou a faculdade dela pagando em torno de R$5.500 por mês. Nossa. A cada semestre tinha que comprar um caminhão de instrumentação cirúrgica São caríssimos, que ia para 10, 12, 15 mil reais a cada semestre. Então, é um investimento altíssimo. Com 1 ano e meio trabalhando como dentista, o salário que ela conseguia ganhar, assim, com consistência, R$2.500. Nossa. O que você acha disso? Não pagava nem os custos que ela... Nossa. Ela trabalhava num consultório que o compressor de ar ficava dentro do consultório. Aquele barulho. Dentro. Ela tem, inclusive, vídeos disso aí. Ela e o paciente e um compressor de ar batendo dentro do consultório. Aí eu pergunto, né, dentista, até quando que você vai suportar um negócio desse? Porque ela, eu já comecei a acompanhar ela chegando triste em casa. Sabe? Sabe quando você vê o olhar da pessoa que você ama perdendo brilho? Nossa. É muito triste ver isso. Ela estava definhando o sonho dela. Então, nesse momento, a gente imaginou que era a hora de ela montar o negócio dela.